Acho que talvez aí podemos dizer assim, um item, um componente da nutrição que mais tem mito em cima são os carbos, né, Bezinho? Carboidrato, Acho né? que o que mais falta é a informação real de desmitificar. Tem gente até hoje que acredita em umas coisas de carbo que é difícil de entender. Muito do old school, eu lembro que assim, 6 horas da tarde não pode comer mais carbo. Carbo à noite engorda. Sim, Carbo à noite, irmão, esquece. Vamos começar pela questão do carbo. O carbo é o vilão? O carbo engorda? Não, de forma alguma. O que acontece? Acho que o primeiro problema quando se fala de mitos da nutrição é reduzir a nutrição a algo muito simples. Por exemplo, macronutriente. Então, muitas vezes, tudo bem, a gente sabe que quando você vai montar uma dieta, é mais simples você se basear na recomendação de macro para usar para hipertrofia, para emagrecimento, enfim. Mas é muito limitado você olhar para o macro e esquecer do alimento. Porque acima de tudo, quando você discute a nutrição, antes de falar de macronutrientes, você está falando de alimentos. E os alimentos, eles não são normalmente só carboidrato, só proteína ou só gordura. Muitos alimentos, eles são combinações desses macronutrientes e além de serem combinações de macronutrientes, eles têm outros nutrientes, micronutrientes, tem fibras, tem outros compostos antioxidantes que fazem toda a diferença, né? Então não dá para você colocar, né, na mesma, como que diz a expressão? Colocar no mesmo barco o feijão, que é uma fonte de carboidrato, a aveia, que é uma fonte de carboidrato, com, por exemplo, o açúcar, né? Ou um doce ali, um biscoito recheado, enfim, né? Então, ambos são fontes de carboidrato, mas são completamente diferentes em termos de matriz alimentar, em termos de composição, né, de nutrientes. Então, o efeito desses alimentos no nosso organismo é diferente, né? Então, não dá para comparar aveia, por exemplo, com pão francês. Tá. Não é a mesma coisa. O nosso organismo, nosso metabolismo não responde da mesma forma, né? Então é claro que dependendo do tipo de alimento que você consome e dependendo do contexto que você consome, porque assim, mesmo um alimento, por exemplo, se a gente pegar maltodextrina, que é um suplemento, cara, aquilo ali é um carboidrato, né, puro de rápida absorção, que vai gerar um pico de glicose, de insulina. Então não é um suplemento interessante para você passar para alguém que busca emagrecimento, por exemplo, né? Mas agora, para um cara que busca hipertrofia, que precisa comer muitas calorias e tem um percentual de gordura baixo, aí já é diferente. Para um atleta de alta performance que faz lá um exercício por várias horas, esse tipo de carboidrato é eficiente, é uma suplementação eficiente. Então, tudo depende do contexto e a gente não pode reduzir os alimentos a macronutrientes e falar só do macronutriente, né? Não existe macronutriente que é vilão ou não, isso é uma bobagem completa. Mas por que você acha que surgiu podemos dizer assim, essa lenda de que o carbo engorda? Porque quando a pessoa leiga fala em dieta, a primeira coisa que ela vai falar é corta o carbo, tira o carbo. Tem gente que fala que carbo vira açúcar, faz... Por que O carboidrato virou vilão. Né? Foi o quê? Foi alguns... Porque não teve é algum gordura. estudo que indicou alguma coisa e alguns médicos começaram a divulgar? Por que virou... Cara, a história da... Imagina, a obesidade, ela é uma epidemia recente, né? A obesidade, assim como... Obviamente, a obesidade já existia nos tempos antigos e tal, mas era algo que afetava poucas pessoas. Principalmente não era a maioria da população. Pessoas ricas que podiam consumir muitos alimentos, enfim, né? Uhum. Hoje ela afeta grande parte da população. E isso começou a partir dos anos 80. Mas antes dos anos 80 já se discutiam dietas para perda de peso, né? Lá no século XIX, enfim. E alguns caras lá por 1800 e pouco já teorizavam que cortar o carboidrato poderia ser uma boa ideia. Só que não tinham justificativas muito claras. Aí nos anos 60, 70, ganhou força a ideia de que tirar carboidrato seria melhor, que uma dieta com carbo baixo, uma dieta cetogênica seria melhor, porque o carboidrato estimula a insulina, né? Então, acho que todo mundo sabe que quando você consome carboidrato, você tem liberação de insulina pelo pâncreas e a insulina é um hormônio importante
porque ela é importante para jogar a glicose, né, que vem dos alimentos, fontes de carboidrato, para dentro das células, principalmente do músculo e do tecido adiposo. Então ela é um hormônio importante nesse sentido. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, estimula o músculo a captar glicose, estimula o tecido adiposo a captar glicose, ela também vai estimular o músculo a armazenar como glicogênio, esse carboidrato, e vai estimular também a síntese de gordura, né? A insulina é um processo conhecido como lipogênese, que é a síntese de gordura a partir de carboidrato e também de proteína. E a insulina, quando ela está aumentada, ela inibe a queima de gordura. Então, quando a insulina está alta, o teu corpo ele queima o carboidrato e ele não queima a gordura, né? Principalmente logo após as refeições. Quando ela baixa, o corpo passa a mobilizar a gordura e usar a gordura como fonte de energia. Então, algumas pessoas pensaram assim, olha só, então, se a insulina favorece a síntese de gordura e inibe a queima de gordura, é melhor deixar ela sempre baixa, porque eu vou estar sempre queimando gordura. Isso é verdade? É verdade. Mas queimar gordura não é a mesma coisa que perder gordura. Porque quando você está falando que o teu corpo está queimando um substrato, carboidrato, gordura, proteína, significa que teu corpo está usando esse substrato como fonte de energia. Só que pensa o seguinte, se eu faço uma dieta sem carboidrato, meu corpo ele vai usar as reservas de gordura como fonte de energia. Só que se eu colocar no lugar do carboidrato muita gordura, se eu comer muita gordura, né, ficar comendo bacon, banha, enfim, óleo, oleaginosa, que seja, gorduras boas, enfim, ou não, eu vou ter uma dieta que é rica em gordura, que é pobre em carboidrato, a insulina fica baixa realmente, e eu tô queimando gordura. Só que ao mesmo tempo que eu tô queimando gordura, essa gordura que eu tô ingerindo, ela vai pro meu tecido adiposo. Então, na verdade, é verdade que uma pessoa que tá comendo pouco carbo tá queimando mais gordura. Não é verdade que necessariamente ela tá perdendo mais gordura. Porque a gordura, assim como ela sai do tecido, assim como ela entra no tecido adiposo, quando você faz uma refeição, ela sai do tecido adiposo nos períodos que a gente tá em jejum. E a gente não emagrece só porque a gente fica ali 5 horas sem comer, 6 horas. Para você ter uma perda de gordura que seja expressiva mesmo, você precisa ter um déficit de calorias ao longo de um certo período. Você não vai perceber um emagrecimento no primeiro dia, normalmente. Né? Teu peso pode mudar, mas perceber o emagrecimento depende de alguns dias. Tá certo? Não é porque você não tá perdendo gordura no primeiro dia. Você tá perdendo gordura. Mas a quantidade que você tá perdendo, se você tá em déficit calórico, ela é pequena para você ter uma percepção de perda de gordura. Então é por isso que não tem como fugir da ideia de balanço calórico, né? Então, voltando só ao que você tinha dito, a ideia de que tirar carboidrato é vantajoso vem dessas extrapolações de achar que a insulina é um hormônio que engorda, ou que ela dificulta o emagrecimento, enfim. O problema, no fim das contas, não é a insulina, porque pensa assim, eu sempre falo, não existe hormônio vilão ou mocinho. Por quê? Porque independente, faz sentido existir no nosso corpo um hormônio que faz mal. Agora, o desequilíbrio hormonal é um problema. Então, quando você tem, por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina, né, que precede o diabetes. Na resistência à insulina, você tem uma dificuldade de ação da insulina e por isso, para compensar, o corpo tem que produzir mais insulina. Só que, com o tempo, o pâncreas, ele vai... As células que produzem insulina, elas acabam entrando em falência, né? Porque o corpo fica trabalhando de forma forçada quando você tem resistência à insulina. Na resistência à insulina, você pode ter vários problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem resistência à insulina, ela realmente tem mais dificuldade de perder gordura, né? Assim como ela também acumula gordura mais facilmente, numa questão do superávit calórico. Outra coisa, a pessoa que tem resistência à insulina também tem mais dificuldade de ganhar massa muscular, né? Ela tem mais dificuldade de perder gordura ou ela tem mais dificuldade de entrar em déficit? Não, ela tem mais dificuldade de perder gordura. Por um dos motivos é porque a queima de gordura dela é menos eficiente do que uma pessoa que é sensível à insulina, uma pessoa saudável. E também porque o controle de saciedade dela é menos eficiente. Porque a insulina é um hormônio que ela é um hormônio anorexígeno, ela aumenta a saciedade. Tem muita gente que acha que a insulina aumenta a fome, por quê? Porque se você consome um alimento que dá pico de insulina, você vai ter fome. Mas não é porque a insulina aumentou, é porque ela aumentou e caiu rapidamente. Você tem um pico, exato.
E aí por isso você tem fome. Quando você come alimentos que mantêm um nível de insulina controlado, você tem mais saciedade. Por isso que é importante você ter um consumo de fibras vegetais na dieta, grãos integrais, né? Para você ter um melhor controle da insulina. Certo? Principalmente se você está buscando emagrecimento. Porque para um cara que quer ganhar massa muscular, ganhar peso, se você comer muito alimento com fibra, vai acabar atrapalhando, vai te dar muita saciedade, vai dificultar, né? Por isso que dieta depende muito de contexto, né? Objetivo. Mas basicamente, cara, essa ideia do carboidrato ser nocivo vem muito dessa extrapolação da fisiologia da insulina, né?